uma fala dirigida para dentro de cada um de nós e para dentro daquela assembleia para a qual eles estão falando. Ou seja, a oração é de uma petição, sim. É pedindo coisas, mas não para nosso deleite. Não é pedindo coisas para as nossas vontades, nem pedindo coisas para as nossas necessidades mundanas. É muito mais do que isso. É pedindo coisas para a gente cumprir a vontade de Deus em nós. E cada um tem um propósito. Que Ele, através do Espírito Santo, e daí a necessidade de nascer de novo, a necessidade de ter o Espírito vivificado, e aí poder ouvir o Espírito Santo, e cada vez melhor. E é o próprio Espírito Santo que nos ajuda nessa oração, nesse falar com Deus em nome de Jesus Cristo, de tal forma que nós sejamos cuidados, orientados, corrigidos, porque Ele quer que nós façamos. Nós temos que entender que ser cristão é ter um pequeno Cristo dentro de nós. Um pequeno Cristo que se desenvolve. É um pequeno Cristo que está em nós e que nós estamos nele. Ele é o nosso cabeça. Nós temos só que olhar para ele e cada dia, cada hora, em cada minuto, ao falar dele, agir sobre a mente dele, não com as nossas cabeças. O nosso ego está contaminado por sermos carnal desde o Éden. Isso vale cada um e vale uns grupos que fazem parte da Igreja de Cristo. É isso. Vamos lá, vamos escutar um pouco mais. Amados irmãos e irmãs, estes são os textos que correspondem a esta quarta exortação contra a apostasia aqui na Epístola aos Hebreus. E aqui eu preciso colocar algumas coisas bem claras para nós. Por favor, versículo 29, onde nós encontramos as palavras fortes desta exortação. Primeiro, observe que o escritor dessa epístola, ele, no versículo 26, quando ele introduz de forma direta essa exortação, ele fala sobre vivermos deliberadamente em pecado, isto é, aquelas pessoas que pecam de propósito, aquelas pessoas que não encontram arrependimento, não encontram, nunca confunda arrependimento com remorso. Arrependimento não é remorso. Remorso é tristeza pelas consequências do pecado. O arrependimento é a tristeza pelo pecado. Então, ele fala sobre vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Aí ele diz, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Veja que esse ponto se parece muito com a exortação anterior. Porque na exortação anterior, ele trata de dois graves problemas. O cristão imaturo, aquele que é tardio, que é preguiçoso no desenvolvimento espiritual, isso está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Veja que a linguagem que ele usa é sempre imaginando que aquela plateia dele e quem também está ouvindo por gravação seja um filho de Deus. E toda essa preocupação da Bíblia é tratando os filhos de Deus. Acontece que nós aqui, na nossa rede social, quem é filho de Deus?
Na minha estimativa, pelos meus estudos, só 5% de nós é filho de Deus, no universo todo. 5%. Então, as pessoas que passam, eu digo passam porque nos veem na internet, mas não se aprofundam no nosso projeto, é porque elas não estão com o coração preparado. Elas não têm o Espírito Santo. E eu sei que as pessoas que têm o Espírito Santo, elas assim vão se identificar conosco. Mesmo assim, terão os problemas que a Bíblia mesmo discorre no sentido de pecar, como ele está falando. Filhos de Deus, a história das 10 virgens, 5 nécias e tantos outros casos. Então, a questão é grave. E a Bíblia sempre colocou como grave. Você veja no Éden, tinha Adão e Eva. E eles tinham um relacionamento com Deus. Eram filhos de Deus. Mas eles cortam. E toda a raça, então, passa a ser morta em delitos e pecados. Esse corte que foi feito com Deus foi um corte na nossa vida espiritual. Nós deixamos de ter a vida espiritual. Uma criança, um nenê que nasce agora, ele não tem vida espiritual. O espírito dele nasce mortificado. Jesus Cristo veio há 2000 anos para exatamente poder nos dar a condição de um novo nascimento, que é o nascimento espiritual. Não é carne nem alma, mas é espírito. Espírito vivificado. E aí a habitação do Espírito Santo. E mesmo assim, quem nasceu de novo, veja a palavra está dirigindo a estes filhos. Lógico, sempre tem a menção dos outros, mas sempre exortando, fazendo advertências aos filhos. Pai adverte aos filhos, não o outro. Pai, guarda isso. Eu, como pai, eu posso advertir meus filhos, mas eu não posso advertir os filhos dos outros, como pai. Bom, Isso vai até o versículo 14. Depois ele trata de um outro aspecto. É o cristão, que recebeu muito, experimentou muito, que desfrutou muito, tá vendo? porém caiu. E diz que é Tá impossível vendo? Cristão que fez muito, que recebeu muito e caiu. tomar esse cristão com tamanha experiência, com tamanha maturidade e levá-lo novamente para o arrependimento. Ele disse, é como se você estivesse crucificando de novo o Filho de Deus, ou as experiências concernente à doutrina da justificação novamente. É como trazendo a morte de Cristo novamente, os princípios elementares da morte de Cristo. Ele disse, não é isso. Aí os versículos 7. Portanto, quem nascer de novo em Cristo, quem entende a morte e a ressurreição de Cristo, acaba tendo uma ligação, por isso que fala em Filho de Deus, que é muito forte. Tem que ser de respeito, de obediência. Se a gente não entender a obediência, o cumprimento, e entender a vontade do Pai, é porque nós não somos filhos, ou somos filhos que estão caindo. E o objetivo da academia é exatamente de treinar a vida espiritual, ou treinar um relacionamento constante, diário, todo dia, com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Cristo. É uma trindade, 3 em 1, são 3 pessoas. A gente tem muito que querer entender, a gente tem que obedecer. E Deus, através do Espírito Santo, vai nos revelar quando Ele achar oportuno. Cabe a Ele, não a nós.
28 ele vai falar sobre a analogia da terra. Esse cristão precisa enfrentar o tratamento